Oi meu povo, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certinho? A aula passada a gente começou a falar sobre o golpe da maioridade, e falamos também sobre a economia do segundo reinado, então eu falei que essa economia ela se estende até a crise de 29, que é a questão do café. Falamos sobre imigração do oeste paulista, imigração italiana, imigração alemã. Falamos também sobre a mão de obra que foi utilizada no café, no Vale do Paraíba, que é a mão de obra escrava. E aí agora a gente continua falando sobre o segundo reinado, e eu disse para vocês que o segundo reinado foi um momento muito tranquilo, foi um momento muito tranquilo do ponto de vista de rebeliões e de revoltas. Se você pegar o primeiro reinado, foi uma confusão, foi uma porradaria para cá, porradaria para lá. Nossa, período regencial, então nem se fala. Período regencial, meu Deus, parecia que o mundo estava acabando. Em 9 anos a gente teve a cabanagem, a balaiada, a sabinada, a farroupilha e a revolta dos malês, não esquecendo disso. Então era muito conflito no Brasil todo, muita guerra nesse período regencial. Então, se a gente fizesse uma comparação entre o período regencial e agora o segundo reinado, primeiro reinado e segundo reinado, em termos dessas confusões e dessas lutas que aconteceram em várias províncias brasileiras, você vai perceber que o segundo reinado é muito de boa, muito tranquilo nesse sentido, né? Afinal de contas, primeiro reinado são 9 anos, período regencial são 9 anos e período segundo reinado, né, são quase 50 anos. E aí você fala assim, cara, então se são quase 50 anos vai acontecer muito mais conflito. Não, por incrível que pareça, nessa estrutura de conflitos, não nessa estrutura, mas nesse quesito de conflitos, isso não vai acontecer muito não. Agora olha só, o segundo reinado, ele é muito importante. Ele é muito importante até, não só uma questão de período, de tempo, que é muito tempo da história do nosso país, e também vão acontecer. E por que é importante? Porque você vai ter várias transformações nesse período. E transformações muito sérias, transformações que vão ter impactos depois do século XX, transformações que vão ter impactos depois do período republicano. Então, o segundo reinado, a gente tem que ter uma atenção maior com ele, a gente tem que ter um olhar muito particular para ele, porque por conta do segundo reinado, a gente vai começar a perceber toda a estrutura aí do período da República, que é final do século XIX, e toda a estrutura que a gente vai começar a estudar daqui a pouquinho sobre República, ela na verdade ela começa nesse período do segundo reinado. Nós vamos ter 2 grandes conflitos nesse período do segundo reinado, e a gente vai estar falando de conflito, evidentemente, assim, conflito armado, confusão e tal. A gente vai ter 2, um interno e um externo. Bom, 2 que começam no segundo reinado e terminam no segundo reinado. Porque a gente tem que lembrar que algumas rebeliões que aconteceram no período regencial, por exemplo, o caso da Farroupilha, ela começa no período regencial, que é 1875, e ela vai até 1845, que já é segundo reinado. Então, assim, quando a gente fala que o segundo reinado é um momento em que você não tem muita revolta, eu estou falando de começo e fim especificamente de uma revolta. Mas muitas revoltas que começaram lá no período regencial, elas vão ser finalizadas agora no segundo reinado. Então, quando eu falo assim, o segundo reinado é mais tranquilo, eu vou dizer, pô, Marta, mas tinha rebeliões regenciais que começaram no período regencial e continuaram no segundo reinado, como é que você fala que é tranquilo? Eu falo que é tranquilo do ponto de vista de começar e terminar uma rebelião, de uma rebelião ter começado efetivamente naquele período. Aí sim. Agora, algumas rebeliões vão se acabar, vão ser finalizadas nesse período do segundo reinado, tá? Eu quero que vocês tenham uma atenção maior, principalmente para essas alterações que nós vamos ter na história do país, e alterações que tenham significado tanto político, político e social. A gente vai começar a perceber um movimento abolicionista muito forte, crescendo demais no Brasil nesse período. A gente vai perceber essas leis abolicionistas acontecendo. A gente vai começar também a perceber uma mudança nessa questão da industrialização, das tarifas alfandegárias. A gente vai ter que ter um olhar para isso. E vamos falar primeiro agora sobre 2 rebeliões. Na verdade, eu vou falar uma e depois eu falo outra. Nós vamos falar agora sobre uma rebelião que acontece no Brasil durante o segundo reinado, que é a Revolução Praieira. Se a gente for pensar no segundo reinado para estudar, quando a gente fala assim, eu vou estudar segundo reinado porque eu vou fazer prova de vestibular, vou fazer prova do Enem, eu vou fazer uma prova da ESA, vou fazer uma prova da SPSEX, e quando a gente vai pensar na Revolução Praieira, dentro desses vestibulares, dentro dessas provas que você vai fazer,
não é uma coisa que cai com muita frequência. Eu vi bastante essa Revolução Praieira, que era de 1848, tipo assim, 2017, 2016, aí eu vi algumas sessões relacionadas à Revolução Praieira. Fora esse período, quando não se faz aniversário e tal, a gente vê muito pouco ela cair, mas é bom a gente dar uma atençãozinha para ela, a gente saber o que é, o que foi, o que aconteceu, para a gente não marcar bobagem ou não escrever bobagem, tá? Primeiro ponto, né? Eu coloquei com um quadro, vocês vão anotar, tudo bem? Só que a gente tem que falar agora o que é isso aqui, tá? A Revolução Praieira acontece em Pernambuco. É interessante a gente observar como acontecem rebeliões naquela região do Nordeste do Brasil, tanto no Brasil colônia como no Brasil Império, como o Nordeste é muito ativo nessa questão política, e a gente percebe essa intensidade política no Nordeste, e a gente fala assim, cara, por que o Nordeste é tão político assim, né? Por que o Nordeste ele tem esse envolvimento maior? A gente tem que lembrar que o Brasil ele começa pelo Nordeste, a gente tem que lembrar que o Nordeste ele é um centro importante, ele foi um centro importante durante muito tempo, e as grandes cabeças, assim, você vai ter muita cabeça pensante naquela região. E é muito mais próximo da Europa, né? O Nordeste fica mais próximo da Europa. Então, muita gente, quando vinha para o Brasil, acabava ficando no Nordeste, não vinha para a região Sudeste. Claro que na época da mineração, e a gente aprendeu isso, você tem um fluxo migratório muito grande para essa região Sudeste, para a região de Minas Gerais, de São Paulo, do Rio de Janeiro. Mas a construção do Brasil inicial, ela é no Nordeste, e aí, obviamente, a gente vai ter essa herança que vai permanecer por muito tempo. Bom, vamos pensar primeiro. Para eu falar que existe uma rebelião acontecendo no Brasil em 1848, toda vez que vocês falarem de Brasil, em qualquer aspecto, você tem que pensar assim, o que está acontecendo no mundo, para você poder pensar o que está acontecendo no Brasil e que de repente fica muito mais fácil. E a gente observa isso em vários movimentos. Você fala de Inconfidência Mineira, Conjura Mineira. Quando a gente fala de Conjura Mineira, eu falei Inconfidência até porque quando você pode pegar uma prova para fazer, prova antiga, não está em Inconfidência. Mas quando você fala de Conjura Mineira, você fala, cara, o que tem que ser de Conjura Mineira? Pensa o que está acontecendo no mundo, que daí você vai sacar muita coisa que está acontecendo no Brasil. Aí você vai lembrar das ideias feministas, você vai lembrar da independência dos Estados Unidos, e aí você vai colocar tudo isso num contexto e você vai falar, opa, tem influência disso. Conjura baiana também é diferente, aconteceu a Revolução Francesa, ideias feministas, a Revolução Francesa, e você vai ter essa interferência aqui no Brasil, chegar na família real, lá Napoleão Bonaparte, né, a volta da família real para Portugal, e aí você tem a Revolução Mineral do Porto. Por que os Estados Unidos eles vão fazer o reconhecimento da independência do Brasil? E aí você vai falar da doutrina Monroe. Então a gente começa a entender vários movimentos revolucionários, que eles têm alguma coisa a ver com aquilo que está acontecendo lá fora, tá? E essa Revolução Praieira não vai ser diferente. Vamos lá. Deixa eu lembrar um pouquinho o que o professor de História Geral faz uma abordagem com vocês. Deixa eu dar uma mexidinha aqui. Faz uma abordagem com vocês em termos desse período. Vamos lembrar uma coisinha bem simples aqui, rapidinho, sem entrar em muitos detalhes, porque daí eu estou invadindo a área do outro, isso não é legal, né? Então vamos lá. Vamos lembrar que assim, século XV, século XVI, século XVII, qual que é o barato aqui? O barato aqui são os absolutismos, né? Aqui é a época dos reis com todos os poderes nas mãos, eu mando, eu faço, aconteço, tal, né? Quando chega o século XVIII, o que é o século XVIII? Século XVIII, o que você pensa com 18? Quando eu fizer 18 anos, uau, você é lindo pra caramba! Uhul, vou pegar o carro do papai e da mamãe e você é um cavalo de pau por aí. Então, lembra que 18, quem ainda não fez 18 anos, a gente acha que quando a gente vai fazer 18 anos, a vida da gente vai mudar. Quando a gente fizer 18 anos, nossa senhora, o mundo vai se abrir, a gente vai ter liberdade abrasada sobre nós, né? Então, no século XVIII, é o século da liberdade, é o século do iluminismo, né? Que a gente vê lá em história geral. É o século do esferas passeio, deixa fazer, deixa passar, deixa a economia rolar, deixa acontecer naturalmente. Então, vamos lá, o iluminismo é liberdade. Liberdade social, liberdade política, liberdade econômica, liberdade religiosa, tudo mais. Então, se você for pensar no século XVIII, no século de liberdade, é como se esses caras falassem assim, isso aqui não presta, isso aqui é uma porcaria. Rei absoluto cara, eu não quero saber disso. Rei absoluto
é a Revolução Francesa. E logo depois da Revolução Francesa, quando a gente estuda a Revolução Francesa, logo depois a gente vê Napoleão Bonaparte. E a gente vê que Napoleão Bonaparte é quase uma continuação da Revolução Francesa. Então, ou seja, por quê? Porque ele também era burguês, porque depois ele vai fazer o Código Civil Napoleônico, que vocês vão ver história geral, não se preocupem. Ele vai ver o Código Civil Napoleônico, que é um código que vai dar super valorização para os burgueses, vai dar super privilégio para os burgueses. Então, quando a gente fala de Napoleão, a gente fala quase que uma continuidade da Revolução Francesa. Então, por isso, eu posso colocar Napoleão aqui, ó, meu amigo Popô, né? Napoleão aqui, Bonaparte, bem aqui, junto, né? Nesse bairrozinho aqui que eu coloquei de comunismo e de Revolução Francesa. Só que Napoleão Bonaparte, ele começa a governar na França no finalzinho do século XVIII e início do século XIX. Então, Napoleão Bonaparte vai lá governar a França 1799, 1800, 1801, 2, 3, 4, 5, 6, até 1815. Então, aqui você tem Napoleão Bonaparte no poder até exatamente 1815, que já é, meus amores, do século XIX, início do século XIX. E aí, quando que a gente aprende Napoleão? A gente aprende Napoleão que ele vai ser preso, vai ser mandado para uma ilha, primeiro a ilha de Elba, e aí a gente percebe que Napoleão, ele primeiro ele perde uma batalha, ele vai para uma ilha chamada, exilado, né, uma ilha chamada Ilha de Elba, depois ele fica um tempo lá, aí ele volta para a França, governa mais 100 dias, e depois ele é pego de novo numa batalha chamada Batalha de Waterloo, e é mandado para a Ilha de Santa Helena. Bom, quando Napoleão, e é isso que me interessa agora, quando Napoleão ele é pego e ele é mandado para essa ilha chamada Ilha de Santa Helena, quem é que vai governar a França? Quem é que vai estar no comando da França? E quem é que vai estar no comando da França? Vão ser os países que venceram essa batalha de Napoleão. Então, assim, a Áustria, a Prússia, a Rússia, esses países vão falar assim, opa, pera lá que agora a gente vai tomar a condição disso tudo, a gente vai direcionar tudo isso. E esses países, então, vão se reunir na Áustria, vão fazer um congresso chamado Congresso de Viena, e nesse Congresso de Viena, eles resolvem colocar de volta no poder, já tinha estado no poder um pouquinho antes, um rei absoluto na França, que é o Luís XVIII. Então a França volta a ter um rei absoluto chamado Luís XVIII. Quando esses países se reúnem e resolvem colocar esse Luís XVIII para governar na França, eles fazem um negócio chamado Congresso de Viena. E o Congresso de Viena, vamos colocar o Congresso de Viena aqui, vou colocar até a corzinha aqui, tá? E o Congresso de Viena, que foi feito em 1815, nesse ano que Napoleão dançou, né? Ele foi retirado da França, ele foi mandado para uma ilha, ele foi exilado e tal, ele não morreu, né? Foi mandado para essa ilha. Quando acontece esse Congresso de Viena aqui, o que é o Congresso de Viena? Se você for parar assim, o que é esse Congresso de Viena? Ele é simplesmente a não aceitação de qualquer ideia revolucionária, de qualquer ideia de mudança, e a busca, né, daquela coisa mais reacionária, daquela coisa mais conservadora. O Congresso de Viena é um momento super conservador dentro da Europa, é um momento que, assim, chega, a gente não quer mais esse negócio de liberdade, igualdade, fraternidade, esse negócio aqui do Montesquieu, do Rousseau, do Voltaire, do Diderot, da Lambert, a gente não quer mais isso, a gente quer a volta do absolutismo. Então, assim, eu renego o absolutismo, eu não aceito, e depois, que saudade, e aí você volta no absolutismo, que saudade, você volta no absolutismo. Então, é muito legal isso, claro que isso demora um tempo, é uma coisa assim, eu tenho muito, desejo muito uma coisa e renego o que acabou de passar e busco nos valores uma coisa lá atrás. É como se de repente assim, eu tenho um namorado, não deu certo com esse namorado, eu começo a sentir saudade daquele outro que foi cretino comigo lá atrás. Você está doida? É exatamente isso. Você renega o valor que acabou de acontecer, você renega aquilo que acabou de acontecer e busca os seus valores naquilo que está muito lá atrás. Não que você vai buscar o seu namorado lá de trás, mas você vai buscar um outro namorado, um outro com as características daquele lá de trás, não desse que acabou de passar. Será? Bom, enfim. Mas assim, só tentando fazer vocês entenderem o que eu estou dizendo. É aquela coisa assim, amo você, e depois eu não quero mais você. E depois lá na frente, sabe que é bonitinho, sabe que é fofinho. Então eu tenho o absolutismo estava em alta. Quando chega o século XVII, em alta, século XV, XVI, XVII.
Quando chega ao século XVIII, eca, eu não quero absolutismo. Vou mudar, liberdade, século XVIII. Napoleão, ele vem, não que Napoleão, na verdade, era um cara que prezava muita liberdade, até porque o cara é um super ditador. Mas ele vai beneficiar a burguesia, ele vai manter os privilégios da burguesia, sendo que foi a burguesia que criou essas ideias iluministas, essa ideologia iluminista foi a burguesia que criou, né? E aí, quando chega o Congresso de Viena, o Congresso de Viena ele é a negação disso aqui, de cara, para essa porcaria, para. E aí o Congresso de Viena busca os valores laterais. Mas por que você está falando isso? Eu preciso dessa informação na Revolução Farroupilha, porque quando chega em 1830 até 1848, quero que vocês entendam que o Congresso de Viena estava batendo tão forte, que obviamente o que vai acontecer agora, qualquer movimento que vai acontecer agora, vai assim, porcaria de Congresso de Viena, eu não quero isso. E aí, de 1830 a 1848, vai explodir na Europa vários movimentos revolucionários, em vários países, na Bélgica, na Holanda, na Grécia, na França, vão explorar vários movimentos revolucionários, com barricadas, confusão, né? E esses movimentos revolucionários, a revolução dos movimentos revolucionários, você fala assim, isso aqui a gente não quer, a gente não quer absolutismo, a gente não quer isso aqui. Só que quando você fala, eu não quero mais absolutismo, esses caras de 1830 e 1858, eles não vão voltar ao iluminismo, porque para eles o iluminismo é uma coisa lá do século passado. Claro que liberdade, que o iluminismo fala, é importante. Claro que algumas questões que o iluminismo coloca, como a ciência, são super importantes essas coisas. Mas os valores agora desses movimentos revolucionários de 1830 e 1848, eles vão ser repensados em outras vertentes ideológicas. Então, a partir de agora, de 1830 a 1848, você vai ter novos pensamentos a respeito de como a sociedade ela pode existir, como pode se comportar. Até porque, gente, o século XVIII, em termos de economia, em termos de sociedade, ela tem características do século XVIII. Eu estou no século XIX, eu estou aqui na segunda Revolução Industrial. O século XVIII é a primeira Revolução Industrial. Agora eu estou aqui em segunda Revolução Industrial. Então você não pode achar que as relações trabalhistas, as relações capitalistas, elas permanecem as mesmas. E não permanecem. Na primeira Revolução Industrial, eu tenho algumas características sociais e econômicas que são do século XVIII. Agora, no século XIX, essas características elas vão se alterar. As desigualdades sociais elas vão se intensificar. A exploração do trabalhador ela vai se intensificar cada vez mais nessa segunda Revolução Industrial, nesse século XIX. Então, nesse momento que a gente está falando que vai estourar revoluções, não são só revoluções burguesas, tipo assim, liberdade econômica, liberdade social, liberdade política. Não! Agora, na verdade, são movimentos que repensam a sociedade, mas repensam essa sociedade proletária, que repensa a sociedade com essas desigualdades que foram criadas nas desigualdades, são abismos sociais, em que você tem um grupo, uma elite ganhando horrores, uma grande massa ferrada, sem nada para comer, sem emprego, sem nada. Então, de 1830 a 1848, vão existir, na verdade, pensadores que vão pensar essa sociedade e vão criar outras ideias sobre tudo isso. Então vão surgir outras ideologias. E que ideologias são essas? O anarquismo, que é super contra a desigualdade social, e a gente tem o Bakunin, tem o Proudhon, como são os caras que vão pensar nisso. Você tem as ideias nacionalistas bombando, fervendo. Por quê? Nesse período do século XIX, tinha muitos países ainda que eram dominados por outros, e países, na verdade, que nem existiam vários reinados, ducados principais. A Alemanha não existia, a Itália não existia como país, como Estado moderno, como Estado formado. Então, nesse momento, começa a existir também essas ideias, vamos formar a Itália, vamos formar a Alemanha, E além de você ter essas ideias nacionalistas, essas ideias que eu falei para vocês, anarquistas, os socialismos, as formas de pensar o socialismo passam a existir também. Como assim, Marta, o socialismo? Gente, para, né? Para, só quem não estuda para achar que existe apenas um tipo de socialismo. Cai a ficha, vai estudar.
existe o socialismo cristão, existe o socialismo científico, existe o socialismo utópico, que são formas diferentes de ver como acabar com a desigualdade social. Bom, e essas ideias, quando elas começam a pipocar no século XIX, elas vão fazer estourar movimentos revolucionários na Europa, que nós vamos chamar de Primavera dos Povos, que o professor de História já vai ver. Nossa, Marta, tudo isso para chegar a isso? Sim, eu precisava de tudo isso para chegar a isso. A Primavera dos Povos, o nome já fala primavera. O que é primavera? Então, como se de repente, vamos pensar nas estações do ano, né? Como é que funciona? Então, o outono, as flores perdem todas as árvores, no inverno fica aquela coisa, né, cinza, sem cor, sem nada, praticamente sem vida. Você olha para mais no hemisfério norte. Aquelas árvores praticamente sem folhas nenhuma, né? Eu não estou falando aí das coníferas, não, mas eu estou falando das com folhas maiores. Você vai ter aquelas árvores praticamente só os galhos, não tem folhas, não tem nada. E quando você chega na primavera, você vai ver aquele despertar de tudo, né? É como se a natureza estivesse assim, acordando e aparecendo. Então, quando você fala de primavera, você está falando de desabrochar, você está falando de surgir, apareci, maravilhosa, cheguei. Então, quando eu falo de Primavera dos Povos, é como se eu estivesse falando do despertar desses povos, né? É como se eu estivesse falando assim, gente, esse povo estava adormecido, esse povo estava adormecido, esse povo estava ali, morto, sem vida, e de repente ele abre, ele passa a viver, ele passa a desabrochar, e ele vai para a porrada, ele fala, é isso que eu quero, é isso que vai acontecer. Então, quando eu chamo de Primavera dos Povos, eu quero que você entenda que é o desabrochar mesmo dos movimentos revolucionários dos povos, tipo assim, basta, chega, eu não quero isso. E você não pode achar que esses movimentos revolucionários que acontecem na Europa, no século XIX que a gente está falando, chamado Primavera dos Povos, eles acontecem na Europa, sim, obviamente, como eu disse para vocês, e que eles ficam ali na Europa e não se movimentam. Você vai ter, e olha que na época não existia televisão, não tinha nada disso, mas mesmo assim todo mundo sabia o que estava acontecendo. Claro que as informações demoravam um pouco mais para chegar, mas as informações chegavam, e essas informações elas chegaram no Brasil também, e essas informações dessa Primavera dos Povos, desse momento de se desabrochar dos povos europeus, essas ideias elas chegam no Brasil, e elas chegam no Brasil e obviamente ela vai impactar a parte da intelectualidade brasileira, né? Aquele cara que mora na roça, aquele cara, né? Esse cara não vai saber de nada do que está acontecendo, ele não sabe de nada do que está acontecendo, né? Então às vezes a pessoa fala assim para mim, e isso eu posso falar de uma forma que é particular, de uma questão pessoal para mim. Olha, meu pai viveu uma época de Getúlio Vargas, mas meu pai adorava Getúlio Vargas. Você fala que Getúlio Vargas foi ditador? Ele não sabe disso. Claro que não. Claro que não. Por quê? Porque ele estava na roça, ele não tinha informação, ele aceitava aquilo como aquilo mesmo, ele não sabia que era censura. Por quê? Porque ele não escreve nada, ele não publica nada, ele não é aquele ser contestador, então ele não sabe o que é censura, ele não produz filme, ele não produz revista, ele não é professor, ele não é advogado que está se colocando, então obviamente ele não vai saber disso, não é verdade? Ele não vai saber disso. Então ele vai saber, mentira que tinha censura, mentira que ele era, eu nunca vi isso, ditador no Brasil, tá louco, imagina, isso nunca aconteceu. Se você vive naquela bolha, obviamente você não vai saber, seja uma bolha da ignorância, uma bolha da elite que se conforma com aquilo que está acontecendo, porque aquilo está te beneficiando de alguma forma. Então quem na verdade sente esse tipo de impacto, obviamente são as pessoas que estão inseridas dentro desses processos, sem dúvida. Sem dúvida. Qualquer lei que aconteça, que te afete diretamente, você vai ser o primeiro a saber. Só que vai ter uns fulano de tal, de não sei quantos anos, que para ele isso não tem diferença nenhuma. Você está sofrendo mais do que chiclete na boca de banguela, e o cara tipo assim, não sabia, você sofreu? Eu não. Por quê? Porque ele está
dentro dessa questão todinha aqui que a gente está falando, da Revolução Banheira, que essas ideias vão chegar aqui, essas ideias vão chegar no Brasil. E que ideias são essas que vão chegar aqui? São as ideias, por exemplo, do socialismo utópico. O socialismo, eu vou colocar aqui, como eu tinha colocado no mapa, o socialismo utópico, quando ele chega aqui no Brasil, ele vai chegar, claro, nesses meios intelectuais. E o jornal lá de Pernambuco, chamado Diário Novo, esse jornal ficava numa rua chamada Rua da Praia, na Recife, e aí todo mundo começava a chamar os caras que trabalhavam no jornal de os praeiros, porque os caras trabalhavam nesse jornal que é na Rua da Praia, tá? Quando essas ideias começam a explorar na Europa e esses caras começam a receber, eles resolvem também fazer uma modificação em tudo aquilo que eles vivem. Eles falam, isso aqui está errado. E eles começam a escrever nesse jornal, eles começam a propor essas ideias do socialismo utópico, de mudanças no Brasil, eles rechaçam um monte de coisa, eles acham que assim, a empresa tem que ter muito mais liberdade, eles falam super mal do poder moderador, que é o poder do imperador, a gente não pode esquecer, que foi criado lá em 1824, mas a gente vai ter esse quarto poder, que é o poder moderador, até o final de Dom Pedro II. Né? Eles vão falar, além da liberdade de imprensa, do poder moderador, falar mal do poder moderador, não aceitar o poder moderador. Eles vão falar também da questão do voto livre universal. Opa, é uma vírgula disso aí. Quando a gente fala do voto livre universal, que seria sufrágio universal, que é a mesma coisa, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado em algumas provas, que às vezes o aluno vai fazer a prova e ele sabe que é voto universal, mas aí na prova está assim, sufrágio universal. Aí fala, o que é isso? De comer? Ele não sabe que sufrágio é voto. Então tá. Então eles propõem sufrágio universal, ok? Mas esse sufrágio universal, que eu coloquei uma vírgula aí, eu estou falando do direito de qualquer pessoa votar, independente da renda que ela tinha. A gente não pode esquecer que no Brasil nessa época o voto era baseado no voto censitário. Como que você vota? Você vota se você ganha X, se você não ganha X, você não vota. Então quando eles propõem o sufrágio universal, o voto livre, ele está falando exatamente disso. Ele não está falando do direito do voto da mulher. Gente, a gente está falando do século XIX, né? A gente está falando do século XIX. Então, quando a gente está falando do século XIX, você tem que pensar que nessa questão de sufragistas, das mulheres terem o direito do voto, isso é impensável, muito menos no país latino-americano. Ok? De toda uma tradição patriarcal, de que a mulher ela não deve ocupar os espaços públicos e políticos da sociedade. Então, assim, por favor, esse voto livre, esse sufrágio universal, ele tem relação direta com a questão de você poder votar homem maior de idade, independente do quanto você ganha ou não, o voto deixando de ser censitário. Cogitava uma palavra república, né, dentro desse manifesto deles, porque isso é um manifesto. Os caras estão escrevendo no jornal falando, chega, basta, a gente não quer isso. Então isso é um manifesto político também, e eles têm assim uma tendência republicana muito forte, tá? A abolição da escravatura, como esses caras que vão se envolver nesse movimento que é desse jornal, né? Esse jornal Diário Novo, que são os praeiros, eles vão falar da abolição da escravatura como uma verdade exata, e aí você fala assim, nossa, mas eles já estão super lá na frente, a gente tem que pensar que a maior parte desse grupo aqui não é uma parte que vai viver especificamente da escravidão. Claro que você vai ter nesse movimento, é importante falar, que quem faz parte desse movimento, várias pessoas de setores diversos da sociedade. Então você vai ter parte nesse movimento, você vai ter alguns poucos fazendeiros, mas você vai ter muitos comerciantes e muitos intelectuais. Então você vai ter advogados, você vai ter jornalistas, né? Até porque esse movimento ele começa dentro dessa questão do jornal, ok? Fica o poder moderador, como eu já disse a vocês. Bom, quando esse movimento ele se intensifica ali em Pernambuco e ele começa a ter adesão de muita gente, realmente vai transformar Pernambuco numa república e diferenciada de liberdade de escravos e tal. A hora que o Dom Pedro II vê esse movimento acontecendo, obviamente ele vai mandar a Guarda Nacional lá
para poder abafar esse movimento. Esse movimento foi abafado, esse movimento foi, né, ele não deu certo, e os líderes desse movimento eles vão ser mortos, tá? Todos os que estavam envolvidos praticamente são presos, e depois, na hora de verificar quem era a liderança ou não, e você vai ter essas lideranças como Pedro Ivo, Borges de Fonseca, que acabam sendo mortos, porque na verdade eles estão desafiando o poder moderador, estão desafiando o poder de Dom Pedro II. Então, quando a gente começa a estudar Dom Pedro II, ele é um fofo, calma, depende. Ele é um fofo, ele é isso, ele é aquilo, depende da circunstância que você está vendo, tá? Para esse pessoal, por exemplo, que a gente está falando aqui da Revolução Praieira, de fofo ele não tem nada. Ele é quase uma continuação intelectualizada de Dom Pedro I, porque ele vai ter o poder moderador e tudo mais, ok? E aí o governo acaba abafando esse movimento. Bom, resumindo, vamos fechar isso? Então, como é que a gente fecha essa história? A gente fecha essa história assim. No Brasil, durante o Segundo Reinado, nós tivemos um movimento revolucionário que começa no Segundo Reinado, termina exatamente no Segundo Reinado, nem demora tanto tempo assim, chamado Revolução Praieira. E a Revolução Praieira, a gente tem que aprender a Revolução Praieira dentro de um contexto internacional, dentro do contexto de história geral. O que está acontecendo lá fora, o que está acontecendo lá na Europa e como isso vai impactar esse movimento aqui no Brasil. E é super importante você saber essa transição aqui que eu expliquei para vocês, em história geral, para você conseguir fazer essa ponte para a história do Brasil. Então, claro que eu falei superficialmente da Primavera dos Povos, muito superficialmente, mas porque você tem uma ideia básica para você poder estudar isso aqui. Por que eu fiz isso? Porque às vezes, quando a gente está falando de história do Brasil, às vezes a história do Brasil a gente está lá, tipo assim, eu estou em 1848, mas às vezes o professor de História Geral está em 1789, está em 1800, ainda não chegou em... Então aí na hora que você vai estudar, você fica assim, cara, estou perdido, o que é isso aqui? Então eu só fiz, na verdade, uma passagem de História Geral com vocês, para que você entenda que ideias foram essas que incentivaram esse movimento revolucionário chamado Revolução Praieira, que tem a ver com a Primavera dos Povos, com aquilo que está acontecendo lá na Europa, ok? Então esse é o movimento que a gente vai falar da Revolução Praieira do Segundo Reinado, tá joia? Daqui a pouquinho, no outro vídeo, a gente vai continuar falando do Segundo Reinado e a gente vai falar da Era Mauá, ok? Beijo para vocês.